Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saúde Sem Mistério. Meu nome é João Pedro Borba, estudante da Faculdade Estácio IDOMED de Jaraguá do Sul. E hoje a gente vai falar sobre o tema A Era da Performance, com o uso de medicamentos Ritalina, Venvance, com o doutor e professor Caio Sestile. Fala mais um pouquinho sobre você. Olá, João. Olá, pessoal que nos assiste. Primeiramente, obrigado pelo convite e poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Bom, eu sou professor farmacêutico aqui da IDOMED Estácio de Jaraguá do Sul. Aqui eu leciono as disciplinas de farmacologia, fisiologia e fisiopatologia. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho aí sobre a Ritalina, o Venvance, né, e como elas podem impactar na performance acadêmica. Doutor, tem algum risco de dependência psicológica, física, com esses tipos de estimulantes como Ritalina, Venvance? Então, João, assim, ó, como toda medicação que atua a nível de sistema nervoso central, e tem modulação, né, de neurotransmissores ou de substâncias químicas que são liberados no nosso sistema nervoso central, sim, a Venvance, bem como a Ritalina, pode sim causar dependência. Essas duas substâncias, elas aumentam a oferta de dopamina e de noradrenalina. E, claro, elas estão associadas ao aumento dos sistemas de motivação e também de recompensa. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa, né, do prazer. Então, quando o indivíduo utiliza dessa medicação, é bem provável que ele pode sim ter uma dependência química dessa substância. E essa dependência química, ela também pode vir acompanhada de uma tolerância. O que é essa tolerância? É quando o indivíduo está tomando medicamentos numa determinada dose ou concentração, e esse medicamento ele deixa de fazer aquela resposta que a gente espera na terapêutica, né? Ou no tratamento do paciente. E aí a gente precisa aumentar essa dose. Ou seja, ele fica tolerante àquela dose inicial e a gente precisa aumentar essa dose para voltar a ter o efeito esperado com o objetivo terapêutico. A dependência física ela é menos comum, tá? Mas é possível sim de acontecer, tá? Então é importante também a gente considerar que quando o remédio ele se torna a principal fonte de melhorar o desempenho ou de conviver com os conflitos, né, do dia a dia, ele vai sim causar um risco aumentado de dependência. Doutor Caio, medicamentos como a Ritalina ou Venvance, que a gente tinha comentado anteriormente, foram criados para tratar condições médicas. Para que eles realmente são indicados? Perfeito. A Ritalina e o Venvance, eles foram produzidos, né, ou estudados exatamente para tratar transtorno déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Temos algumas outras indicações, como transtorno de compulsão alimentar, entre outros transtornos que podem ser utilizados. Mas o TDAH foi a principal transtorno, né, em que incorreu os estudos de Ritalina e de Venvance. Bom, o que a gente tem, né, sobre o TDAH, né, que talvez seja o transtorno que mais se correlaciona ou se associa com o Venvance com a Ritalina? Quando a gente fala desse transtorno, a gente está falando de um indivíduo que ele apresenta uma deficiência ou um déficit das concentrações das monoaminas ou dos neurotransmissores ou daquelas substâncias químicas que a gente comentou anteriormente, que é a dopamina e a noradrenalina. Então, no indivíduo que tem diagnóstico de TDAH, ele apresenta um déficit ou uma redução dessas substâncias. Quando a gente introduz a medicação, elas vão favorecer o aumento dessas substâncias, mas esse aumento é no sentido de normalizar. Porque se eu tenho um transtorno que está reduzido, ao utilizar a medicação, então, eles tentam normalizar nesses indivíduos que têm esse transtorno. Então, para isso, então, que esses medicamentos foram estudados e liberados, né, no uso na medicina. Você acredita que podemos falar que esses estimulantes é a mesma coisa que dizermos que estamos ingerindo cocaína pela sua formulação parecida ou igual? Olha, farmacologicamente não, são substâncias que têm intenções terapêuticas totalmente diferentes, né?
É claro que se eu pensar no aumento isolado de dopamina e de noradrenalina, ok, eles até podem apresentar mecanismos semelhantes. Mas quando eu falo, por exemplo, de Ritalina e de Venvance, eu tenho substâncias que são dosadas, ou seja, eu tenho uma concentração, né, dentro de cada comprimido ou de cada forma farmacêutica, e ali eu tenho o controle de liberação do medicamento, eu tenho o tempo de absorção, eu tenho a duração do efeito, eu tenho um pico, né, da liberação de neurotransmissores, né, como a dopamina e a noradrenalina, mas é um pico controlado, né? Enfim, é uma chegada do medicamento lá no sistema nervoso central um pouquinho mais lento. Quando a gente pega a cocaína, que é uma droga de abuso, né, as vias que são utilizadas, né, por usuários de droga faz com que a cocaína chegue muito mais rápido, os efeitos dela é muito mais potente, muito mais intenso, e ao mesmo tempo elas se encerram mais rapidamente. Então, o paciente ele tem um pico muito alto de efeito, mas por um período de tempo muito curto, diferente do Venvance e da Ritalina, que eles têm um período de ação um pouco maior, têm controlado a dose, tem todo um esquema de estudo que envolve esses medicamentos. Então, é muito simplista eu dizer que eles são a mesma coisa, porque eu tenho vários fatores que eu preciso considerar. Mas, se eu olhar somente para o aumento de dopamina e de noradrenalina, eles podem apresentar alguma semelhança, mas clinicamente não. Dr. Caio, então que estratégias não farmacológicas tem para melhorar o foco, o desempenho, a performance ali da pessoa, né? Como, por exemplo, sono, alimentação, exercício físico? Então tá, vamos assim, ó, pensar que se a gente está falando de performance, para aumentar a performance, não é o paciente que tem TDAH, porque ali ele está utilizando para tratar um transtorno que existe, né? Então, quando a gente fala de aumentar a performance, a gente está falando de indivíduos que, entre aspas, não têm diagnóstico, mas que estão utilizando a medicação para tentar melhorar o rendimento numa prova, num concurso e assim vai. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que antes do comprimido tem que ter a mudança no estilo de vida, né? Então, para que eu tenha um melhor desempenho numa prova, eu preciso mudar os meus hábitos. Então, por exemplo, sono. A gente sabe que o sono tem um papel importante na consolidação da memória, né? No armazenamento das informações que a gente estuda, que a gente adquire ao longo do dia. Então, garantir uma boa noite de sono é fundamental para que você consiga ter um melhor desempenho numa prova, num concurso. Então, pelo menos aí 7 a 9 horas de sono para ter uma qualidade de sono legal. Descansar, né? Ter a memorização das informações. A atividade física também é algo bem importante, porque ela libera, né, substâncias que vão melhorar a cognição, vão melhorar o estado de atenção do indivíduo. Então, fazer a atividade física regularmente, recomendado aí em torno de 150 horas, né, ou 150 minutos, desculpa, por semana, é importante. A parte da alimentação também é fundamental, evitar alimentos que causam um pico glicêmico muito alto. Então, eu estou lá estudando, daí eu vou lá e como uma macarronada, né? Ou seja, eu tenho muito carboidrato ali, eu vou gerar um pico glicêmico muito grande. É bem provável que eu vou sentir sono, que eu vou sentir um cansaço, né? Porque a minha alimentação não está adequada para o que eu estou me colocando a fazer, né? Outra coisa muito importante, que é o que a gente mais sofre hoje, talvez, é com a gestão de distratores. Por exemplo, celular. Eu estou estudando, mas o meu celular está aqui do meu lado, notificando o tempo todo. Ou seja, eu estou estudando, mas eu estou vendo a notificação. Ou seja, eu estou me distraindo o tempo todo, né? É a televisão que está ligada enquanto eu estou estudando. Ou seja, qualquer outra forma de distração eu preciso tirar daquele momento em que eu estou estudando para conseguir ter foco, né? Então, muitas das vezes, a falta de foco não é porque eu tenho necessariamente um transtorno, é porque eu estou cheio de distratores ao meu redor, né? Computador, celular, smartwatch que fica, né, ativando e vibrando o tempo todo, então isso leva à distração. No ambiente que tem muito barulho, no ambiente que as pessoas me acionam o tempo todo, né? Então, quando eu me proponho a estudar algo, eu tenho que estar numa sala silenciada, né? Com poucos distratores, com uma iluminação adequada, né? E claro, né, fazer manejo do estresse. Você aprender a lidar
com a sua ansiedade. A ansiedade ele é um comportamento, é uma reação, é uma emoção importante para todo mundo, né? Ela nos prepara para o que vem. Só que eu preciso controlar ela, né? E a atividade física, a alimentação, o sono vai te ajudar também a regular, né? Ou a controlar essa ansiedade. Então são vários fatores aí, várias estratégias não farmacológicas que elas precisam vir antes, né? De uma medicação para tentar melhorar qualquer tipo que seja a sua performance. Legal, show de bola. O uso desses medicamentos para rendimento acadêmico, profissional, levanta uma questão ética. E a outra pergunta seria uma espécie de doping intelectual, ou seja, muitas pessoas pegam sem receita esses medicamentos, ali, Ritalina, Venvance. Então, tá bem em alta, né, o doping intelectual, né? Mas é importante que a gente entenda o seguinte, que se eu estou falando de um indivíduo com TDAH, ele vai fazer como mecanismo de ação e objetivo terapêutico normalizar aquela quantidade de dopamina e de noradrenalina, né? Mas isso não vai fazer com que o indivíduo fique mais inteligente. Né? Assim, aquele indivíduo que não tem um transtorno que está tomando a Ritalina ou o Venvance, ele não vai ficar mais inteligente para isso. Né? O que a Ritalina e o Venvance eles têm como melhora clínica, né, num paciente com TDAH? Ele melhora a atenção, é uma atenção mais prolongada, digamos assim, né? Ela também vai fazer com que o indivíduo diminua a sua impulsividade, então ele faz o controle melhor da impulsividade. Então, isso não vai o tornar mais criativo ou que vai memorizar mais, ou entendeu? Ele não vai fazer com que o indivíduo fique mais inteligente. Então, não dá muito dizer que está tendo alguma vantagem utilizar a Ritalina ou Venvance diante de uma prova ou de um concurso que ele vai fazer. É uma mera ilusão de que está tendo vantagem sobre os outros, né? Porque ele não vai te deixar mais inteligente. Ele apenas vai melhorar o foco e a impulsividade em pacientes que precisam dessa melhora. Então, doutor, só para a gente entender mais certinho aqui, fisiologicamente, o que esses medicamentos eles fazem no cérebro e que sistemas eles modulam para provocar um aumento de atenção, foco. Perfeito. Bom, então vamos lá. Tanto a Ritalina quanto o Venvance, eles vão aumentar principalmente a dopamina e a noradrenalina. A noradrenalina é um neurotransmissor muito associado ao estado de vigília, ao estado de alerta, também ajuda um pouco na cognição. Já a dopamina é um neurotransmissor da recompensa, do prazer, é o que mais está associado aos circuitos neuronais, né? Bom, quando o indivíduo faz a utilização, né, no tratamento lá do TDAH de Ritalina ou de Venvance, esses medicamentos atuam ou aumentam esses dois neurotransmissores, noradrenalina e dopamina, principalmente no córtex pré-frontal. Essa região é que vai fazer a melhora da atenção, como eu falei anteriormente. Então, ele vai oferecer para o paciente uma atenção mais sustentada, ou seja, ele vai conseguir focar um pouco mais na leitura de um livro, de um texto ou de estudar, porque ele vai ter uma atenção sustentada, diferente do paciente que não toma, que a atenção dele se perde muito fácil, né? O paciente também, ele vai começar a ter um controle melhor dos impulsos. Então, normalmente, o paciente que tem TDAH, que não tem um tratamento ou um acompanhamento médico, ele pode apresentar algumas impulsividades. E aí o medicamento, então, esse aumento tanto da dopa quanto da noradrenalina vai melhorar essa impulsividade. E também vai melhorar a organização. O paciente vai conseguir ficar mais organizado com as suas tarefas. E aí isso acaba melhorando, então, os aspectos relacionados ao TDAH, tá? Mas o paciente também pode observar sintomas de ansiedade, porque uma vez que eu tenho um aumento da noradrenalina, ela pode causar sintomas semelhantes ao da ansiedade. O paciente pode apresentar irritabilidade, porque se eu aumento noradrenalina, lembra que noradrenalina é um neurotransmissor do estresse também, sistema simpático, né? Então o paciente pode apresentar um pouquinho de irritabilidade, pode ter insônia, porque se eu tenho excesso de noradrenalina que está relacionado com o estado de vigília, de alerta, de atenção, eu também posso ter um quadro de insônia. Então, são alguns efeitos que a gente vai observar em indivíduos que estão utilizando a Ritalina para fins terapêuticos, certo?
Para aquele indivíduo, por exemplo, que não tem algum transtorno e resolve se medicar, né, para melhorar a performance, aí a gente passa a ter um outro problema. Imagina assim, ó, eu tenho lá um indivíduo sem transtorno, que tem níveis de dopamina e de noradrenalina normais, e eu tenho o paciente com TDAH, que tem deficiência, diminuição. Então, o que eu espero que o medicamento faça? Normalize isso, né? Para que o paciente consiga ter aquela atenção sustentada, reduzir os impulsos, melhorar a organização. No paciente que não tem TDAH, ou seja, que tem essa neurotransmissão normal, quando ele toma a Ritalina, ele aumenta excessivamente a dopa e a noradrenalina. E isso pode levar em situações muito semelhantes a um estresse no sistema nervoso central e acabar causando danos neuronais importantes e gerando outras complicações aí para esse indivíduo. Então é muito importante que a gente entenda que esses medicamentos, quando bem indicados para pessoas que têm o diagnóstico do TDAH, eles são efetivos, são seguros e vai normalizar. Quando eu tenho a utilização de forma irracional, né, ou não correta dessas medicações para aquele indivíduo que não tem indicação para a medicação, ele pode gerar danos neuronais e outras consequências aí no futuro. E falando sobre isso, muitas vezes, o uso inadequado desses medicamentos, quais são os efeitos colaterais e risco do uso excessivo desses medicamentos ao longo do tempo? Perfeito. Bom, a dependência, a tolerância, que a gente já conversou um pouquinho sobre eles, apesar de que, de maneira geral, isso é muito bem controlado, o Venvanse tem um risco ainda menor de desenvolver essa dependência e tolerância, mas devido ao aumento de noradrenalina, a gente pode ter desde alterações da pressão arterial, quadros de insônia, sintomas de ansiedade, sintomas de irritabilidade, né? Que são sintomas associados a esse aumento, né, de noradrenalina lá no sistema nervoso central. Então, são alguns outros efeitos que a gente pode observar com a utilização aí desses medicamentos. Mas, voltando, quando bem indicado para indivíduos que têm o diagnóstico de TDAH, de maneira geral, os pacientes respondem bem, né, com baixos ou esses efeitos bem reduzidos. O que vai modificar? Se o paciente começa a desenvolver tolerância, eu preciso aumentar muito a dose. Aí, claro, se eu estou aumentando a dose, eu posso aumentar os efeitos adversos também. Doutor, então que responsabilidade recai sobre médicos, profissionais de saúde e instituições de ensino para não reforçar essa cultura de performance baseada em medicamentos, né, como Ritalina e Venvanse? E o que ainda falta ser feito? Eu acho que a gente precisa primeiro entender que nem todo problema de desempenho precisa de receita ou precisa de medicamento, né? Às vezes é uma pausa, às vezes é uma orientação pedagógica que esse aluno, né, precisa. Então, eu acho que enquanto profissionais médicos, eu acho que os médicos precisam sempre prescrever o medicamento para aquele indivíduo que de fato precisa do tratamento com Ritalina e com Venvanse, né? Então, como são os prescritores autorizados para Ritalina e Venvanse, controlar melhor a indicação, né, e com base num diagnóstico bem feito para esses indivíduos. Enquanto profissionais de saúde, aí eu tenho uma equipe multidisciplinar, né, que pode atuar. Eu tenho psicólogos, eu tenho enfermeiros que às vezes participam, né, ou que ajudam no serviço de saúde. Tenho farmacêuticos que fazem a dispensação do medicamento, né, nas farmácias, seja ela pública ou privada. A orientação sobre os efeitos adversos, sobre o que vai acontecer com a medicação, sobre a necessidade do uso correto diariamente, né, conforme a prescrição feita pelo médico. Então, essa orientação multidisciplinar é importante, o acompanhamento psicopedagógico também é muito importante, né? Enquanto instituições de ensino, de maneira geral, as instituições elas oferecem um núcleo ou um setor de apoio psicopedagógico para os alunos. Normalmente esses setores eles têm duas funções. Primeiro, ajudar o aluno pedagogicamente. Então, por exemplo, o aluno ele não está conseguindo criar estratégias de estudos, ou fazer a gestão do tempo, ou tentar analisar quais são os distratores que a gente conversou anteriormente, né?
Então, esse setor ele pode ajudar o aluno a fazer um mapeamento de estudo, organizar a semana, ou seja, criar estratégias mesmo de estudo. E nós temos ainda o apoio psicológico para ajudar, para orientar, né, sobre as condições de ansiedade, de nervosismo, de pré-preparação, né, de uma prova ou de um concurso. E claro, né, se o indivíduo ainda assim tem algum tipo de transtorno, que ele procure, né, um atendimento especializado, uma equipe preparada, né, e com especialização, né, para poder acompanhar ele e tratar a condição de TDAH ou de qualquer outra alteração ali que afeta a performance dele. Vamos dar início agora ao bloco Mito ou Verdade. Esses medicamentos foram desenvolvidos principalmente para tratar o TDAH? Sim, eles foram estudados e são clinicamente, né, utilizados no tratamento do TDAH. Existe risco de dependência com o uso inadequado desses medicamentos? Sim, verdade, existe sim. Como eles alteram, né, aquela concentração de dopamina e de noradrenalina, né, e modulam, né, essas neurotransmissões, o paciente pode sim apresentar dependência da utilização crônica desses medicamentos. Esses medicamentos aumentam a concentração, mas também podem aumentar a irritabilidade, o estresse? Pode. Uma vez que eu tenho esse aumento da noradrenalina, principalmente, ela vai aumentar a irritabilidade, vai aumentar o estado de estresse do paciente, pode gerar insônia, por exemplo, né? Vão ter outros efeitos aí associados. Cafeína e estimulantes podem potencializar efeitos colaterais quando usados juntos? Ah, verdade, mas é bem pontual, porque quando a gente fala desse aumento, a gente vai estar associando ali a taquicardia, a ansiedade, que alguns indivíduos vão apresentar utilizando cafeína e energéticos. Mas tem, por exemplo, alguns indivíduos que, mesmo consumindo uma quantidade um pouco mais alta de cafeína, são resistentes a esses efeitos. Então, isso vai depender também de indivíduo para indivíduo. Quem começa a usar para estudar pode sentir dificuldade de parar depois? Pode, principalmente quando eu estudo ou toda a minha dinâmica, a minha organização é em função da medicação. Então, se para eu estudar eu preciso tomar a medicação e toda vez eu repito esse momento, né? Esse ritual, digamos assim, sim, pode se tornar uma dependência e o paciente ficar dependente para conseguir fazer essas atividades. Ritalina e Venvance fazem qualquer pessoa ficar mais inteligente? Não. Eles melhoram a atenção, né? Melhoram ali o foco, mas isso não vai fazer com que ele fique mais criativo, fique mais inteligente. Não, isso é mito. Medicamentos estimulantes como a Ritalina, Venvance podem alterar a pressão arterial? Pode, porque você está aumentando noradrenalina, ela pode aumentar a atividade simpática, né? Aumentar a atividade cardiovascular e ter uma alteração ali sim da pressão. Café, energético fazem a mesma função do que os medicamentos? Não, tem atividade totalmente diferente, um mecanismo totalmente diferente. A cafeína, por exemplo, ela atua no receptor de adenosina, que é um receptor que está associado com a sedação. Quando a gente toma a cafeína ela bloqueia esse receptor, ao invés de causar sedação, causa agitação. Mas não tem nada a ver com o aumento de dopamina e de noradrenalina que a gente observa no Venvance e na Ritalina. Diferente. Finalizamos mais um episódio. Muito obrigado, Dr. Caio, por ter aceitado o convite. Acredito que a nossa conversa foi bem produtiva. Deixa um recado final para o público. João, obrigado primeiro pelo convite, né, e poder compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, dessas informações. Eu acho que só para fechar, eu acho que é importante que a gente entenda que esses medicamentos eles são excelentes quando são utilizados para tratar condições reais em que o paciente precisa, certo? Quando o problema começa a estar associado com outros fatores que não é necessariamente um transtorno, aí esses medicamentos passam a ser prejudiciais à saúde. Então, independente do tratamento que vocês forem fazer, o uso racional de medicamentos orientado por um médico, orientado por um profissional de saúde é sempre importante, porque todo medicamento, ou melhor, nenhum medicamento é isento de riscos ou de efeitos adversos. E nem tudo que é bom para o seu coleguinha ou para o seu vizinho, né, ou para a pessoa lá da sua casa vai ser bom para você.
Então, qualquer tratamento tem que ser orientado por um médico especialista na área, principalmente quando envolve Ritalina, TDAH, é necessário um bom diagnóstico para uma boa utilização da medicação. Então, não façam uso inadequado ou irracional de medicamentos. Sempre procurem um profissional especializado para isso. Certo? Show de bola, obrigado. Para quem não nos acompanha, estamos no Spotify, YouTube, Instagram, @podcast Saúde Sem Mistério. Até a próxima.